Oi, bom dia! Tudo bem? Estava com saudade de vocês. Sempre as coisas acontecem em seu tempo determinado. Paramos um pouco os nossos estudos, mas houve uma grande necessidade e agora estou de volta para estudarmos junto com vocês. Eu estava lendo Mediunidade e Evolução e como é importante a gente entender o que o irmão que escreveu, né, o que relatou, o Martins Peralva, ele fala que a gente possa absorver esses ensinamentos, mas também que saibamos entender o que ele quis dizer, para que não haja interpretações errôneas no qual a gente possa ficar com mais dificuldades de entendimento acerca da mediunidade. Todo mundo fala de mediunidade, são vários os livros que falam a respeito de mediunidade, livros sérios, autores sérios, porém existem aqueles que poucos são os conhecimentos e que também escrevem, e aqueles que nada têm de conhecimento, mas acreditam tudo saber. E aí começam a fazer orientações que podem vir a prejudicar depois nós como médiuns. Então há uma grande necessidade de estudarmos as bases, né, do Espiritismo, estudar as obras de Kardec, que vai nos fortalecer, vai nos dar uma força, né, de entendimento, de esclarecimento, e aí a gente possa estudar outros livros. Eu li uma frase de Emmanuel que ele diz o seguinte: não é a mediunidade que se distingue, é aquilo que faz dela. Gente, como é interessante essa frase de Emmanuel, né? Ele já nos dá um alerta para que nós, como médiuns, sejamos médiuns conscientes, médiuns que precisamos de orientação, de estudos, para depois não estarmos aí com outros sintomas e aí com problemas futuros. Ele diz que numerosas são as qualidades que sustenta o companheiro em mediunidade, né? Mas ele diz que o mais importante é a forma como se conduz. Gente, é muito interessante, sabe? Médiuns, todos nós somos. Os ativos, os passivos. Médiuns são muitos que existem e gritam que são médiuns, ostentam com orgulho ser um médium. Agora, saber realmente valorizar o dom que se traz, saber transmitir esse dom, aí é uma grande diferença, porque é sábio, né, saber fazer, né? E a forma, como explica Martins Peralva, a forma como você conduz a sua mediunidade, isso é muito importante, né? Ele diz que a educação mediúnica necessita de tempo, trabalho, estudo e abnegação. Gente, tempo, trabalho, estudo e abnegação. São esses 4 itens que vai formar o bom médium, né? O médium, ele não vai acontecer de um dia para outro. Quem disser a você que você é médium, que você já pode estar atuando como médium, essa pessoa está muito enganada e você está se enganando também. O médium não se forma assim do dia para outro. Tem que ter calma, tem que ser paciente, tem que ter condições físicas e psíquicas para poder usar desses dons mediúnicos. O médium que é inquieto, o médium que é apressado, o médium que acredita que tudo pode fazer, ele quer de imediato transmitir as comunicações, boas comunicações, ele precisa antes de tudo se preparar. O preparo, ele é muito importante para que ele não venha
a ser um candidato em potencial ao desequilíbrio. E a gente vê tanto isso acontecer nas casas espíritas, não é? Nas instituições espíritas, a pressa do dirigente, a pressa daquele que se candidata a educar sua mediunidade, e aquela pressa não ajuda o médium a estudar, a compreender o que é aquilo ali, a ser um médium abnegado dentro do que ele vai fazer. Então, Emmanuel, ele foi muito claro, né, na abertura desse estudo, quando ele fez aquela colocação, né, que não é a mediunidade que vai distinguir, mas sim o que se faz da mediunidade. Essa sim é que vai fazer o bom médium. Então é preciso que ele até faz um exemplo da rosa, né? Do botão de rosa. O botão de rosa, ele vai abrindo lentamente, ele se forma aquele botão pequenininho, ele vai crescendo lentamente, vai surgindo as suas pétalas e lentamente ele vai abrindo, se tornando numa grande flor, numa grande rosa. Aí ele diz, quando você quer de imediato que essa flor, que essa rosa, ela desabroche imediatamente, esse botão, ele passa a ser violentado, né? E quando o botão é violentado, suas pétalas ficam todas despedaçadas. É o médium. Isso é muito lógico. Se não há o botão, não há a rosa. Então é preciso primeiro que haja o médium preparado, consciente, estudioso, abnegado, para daí ele ter uma formação para que a sua mediunidade venha a ser a serviço dos mais necessitados. Enquanto isso, se o médium for imediatista, ele será esse botão com as pétalas totalmente despedaçadas. Então é importante que a gente tenha como meta os estudos dentro da codificação espírita e o Evangelho de Jesus, que é a base para a formação do bom médium, né? Ele diz que, ele fala que a constância na atividade mediúnica é fator de suma relevância. A constância, veja só, então você tem que ser aquela pessoa assídua, estudiosa, compenetrada daquilo que você vai fazer, porque é o resultado de tudo, de toda a preparação que você faz, que você obterá bons resultados. Enquanto isto não acontecer, você será alvo fácil dos nossos irmãos que querem ver o nosso declive, que quer nos ver sofrendo, seja encarnado ou desencarnado. Isso é muito claro, né? Então, o médium, ele tem que ser um médium disciplinado, porque aí ele vai obter ótimos resultados, ótimos frutos da tarefinha que ele foi ali confiada, né? Então, a grande necessidade de você estudar, de você ser uma pessoa compenetrada, ser uma pessoa assídua aos estudos, né? Você ter respeito pela sua mediunidade, vai te dar essa condição de se disciplinar, né? Para que você possa exercer esse dom mediúnico. Ele também fala que a mediunidade, via de regra, é uma oportunidade de resgate do nosso passado, que são consequências, né, nossas, da nossa incúria, da nossa imprevidência. É uma correção das próprias deficiências nossas. Nós somos muito ainda deficientes naquilo que nós queremos fazer. É por isso que não há um trabalho conclusivo, uma coisa concreta, porque a nossa pressa nos leva exatamente a errar, né? E a mediunidade não pode ter erros.
É por isso que há o estudo, é por isso que há a preparação, é por isso que há uma condição. Porque nós não somos médios de primeira viagem, né? Nós já fomos médios outrora, mas na maioria das vezes erramos, falimos, usamos de forma errada, né? Queríamos ser melhor do que o outro. Então fomos médiuns falidos. E quando vem esta oportunidade, que ele fala do resgate, é claro, essa oportunidade vai nos dar essa condição de nos renovarmos, de sermos melhores, de usarmos corretamente a nossa mediunidade. Aí ele diz que a mediunidade, ela bem usada, ela bem construída, ela é obra de reabilitação nossa. Gente, que interessante, né? Então, o médio prudente, o médio que analisa, que examina sugestões, que aceita conselhos dos companheiros encaminhada, e a aceitação que sejam coisas concretas, verdadeiras, justas, sensatas. Isso é muito bom. Isso nos ajuda muito. Mas o médium vaidoso, aquele que se comporta como o dono da verdade, né? Ele recusa todo tipo de orientação. Então, são alertas que nós temos que ter, né? Sermos realmente bastante astutos para não cairmos mais uma vez, né? A discrição, o médium ele tem que ser um médium tranquilo, sereno, porque a discrição ele é um fator básico para o êxito mediúnico, né? Conhecer é tão importante quando a gente trabalha, e aí quando a gente vem conhecer o problema do outro através da nossa mediunidade, são coisas muito íntimas e nós não devemos confidenciá-lo a ninguém. Aquilo ali é uma forma que a gente tem de ajudar o nosso próximo, né? De ajudar aquele que nos busca. Isso é que é importante. Aí ele também nos fala que a Terra oferece vasto campo para o serviço mediúnico. É verdade. Em qualquer lugar, em qualquer hora, pela assimilação dos fluidos, dos pensamentos superiores, nós podemos ajudar, né? A mediunidade, ela é luz. A mediunidade é essa luz divina, é o traço de união que tem entre Deus e o homem. Agora, a gente não pode esquecer jamais que somos humanos. Então, é preciso que tenhamos bastante cautela para não falirmos, para não errarmos e seguir, sim, os conselhos dos mais experientes, porque isso vai nos dar uma força, né? Isso vai nos dar uma impulsão para fazermos a coisa corretamente, né? Muitas vezes a gente diz assim, fulano é um excelente médium. Não existe excelente médium, existe médium disciplinado. E como é que você conhece o excelente médium? Você já ouviu trabalhar, você já ouviu ele fazer esse trabalho sem ostentar o orgulho, sem ostentar a vaidade, sem gritar ao mundo que ele é o melhor? Gente, o médium verdadeiro, ele é simples. Ele é correto naquilo que ele faz. Ele não precisa estar fazendo demonstrações. Ele não precisa gritar ao mundo que ele é médium. Não. O médium, ele tem que ser um médium bem orientado, capacitado e um médium confiante na justiça divina e nos amigos espirituais que realmente querem o seu bem. Ok? Tchau, tchau. A gente volta com mais estudos. Beijinhos para vocês.